Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love you, precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided, and they could never tear us apart. We could love for 1,000 years, but if I hurt you, I make wine from your tears. I told you that we could fly, 'cause we all have wings. And so, don't know why I was standing, you were there. Two worlds collided, and they could never, ever tear us apart. Olá, olá para você aí de casa que está nos vendo, nos ouvindo, nos assistindo, nos apreciando. Olha, gente, sem comentários, né? Curtiram aí, só o melhor, né? Só o melhor para você, sonhadora, sonhador, que nunca desiste dos seus sonhos. Hoje estamos aqui no podcast. Eu sou Nira Borges e já vamos falar com vocês, né, Cleide? Com certeza, eu sou Cleide Alencar e hoje nós estamos, olha, com o nosso podcast recheadíssimo. Só coisas boas. Trazemos aqui um artista de peso, olha, sensacional. A gente vai conhecer. Nira, você sabe o nome dele? Cleide, confesso para você que deu um nozinho aqui na língua, viu? Vamos. Viu? 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 Gente, curtiram aí? Gostaram, né? Então vocês vão amar, porque ó, só coisa boa aqui hoje. Ele vai falar tudo, gente. Tudo que vocês puderem imaginar. É um cara assim de talento, né? É só talento que vem aqui no podcast Sonhos em Ação. Tem que respeitar, meu povo. E Bora. sem contar que é uma prova viva que você não pode nunca, jamais desistir dos seus sonhos, É né, verdade, Nira? é. E Jamais. são pessoas, né, como ele e outros que passaram aqui, né, que estão aqui para estimular vocês, para incentivar. São histórias que inspiram, inspiradoras. Não tem como, né, gente? Sonha e realiza. Então, bora sonhar. Sonhar é isso. E ele vai nos contar aqui. Continua sonhando, realizou, vive e sobrevive da música ou não? Conte-nos tudo, meu querido, e não nos esconda nada. Bora lá. Primeiro, é um prazer enorme estar com vocês aqui. Muito, muito obrigado pelo convite. Eu já quero começar parafraseando, né? Já que o nome do programa é Sonhos em Ação, que os sonhos são o viveiro da esperança, né? Eu não me lembro quem é o autor dessa frase, mas eu lembro muito bem dessa frase. É muito bem isso, a gente não pode parar de sonhar. Obrigado pelo convite. E a gente está recebendo um grande cantor e compositor e também agradecendo a você por ter vindo participar do nosso podcast, né, Nira? É isso Muito aí, Cleide. obrigado. E desde já eu quero demais agradecer também de coração por você, né, estar aqui com a gente hoje, né, falando de tudo isso aí que está acontecendo na sua vida, né? E o Contando, né? povo quer saber, né? Porque nada de depressão, nada de enfiar a cabeça no buraco, nada de tristeza. Bora, bora, né? Porque quem sonha realiza, tá certo, viu? Exato, quem sonha realiza. Quem sonha vai atrás, não desiste. Eu acho que aquilo que é mais difícil. Hoje em dia a gente vive num mundo de imediatismo, né? É um mundo Sim, de sim. vídeos rápidos, é um mundo de soluções rápidas, é um mundo de decisões rápidas, ninguém pondera mais nada. É tudo muito É tudo rápido. muito rápido. Tá todo Mas mundo para realizar um rapidinho. sonho, não é assim. Aí a gente tem Não que entrar no mesmo. processo.
E o processo, às vezes, ele é tão importante quanto o resultado. Quando a gente chega e a gente atinge aquele nosso objetivo, o nosso sonho, a gente fala, caramba, olha como eu cresci durante esse processo. Então, realizar um sonho, ele é duas vezes prazeroso, né? Você atingir aquele teu objetivo e você aprender tudo aquilo que você vai aprender durante esse processo até chegar lá. Então, seu nome artístico é Viu? V.O.Ray. Só ele Ray. sabe falar com charme, né? Com A gente muita, treina, Nira. com Viu, muita Ray? veracidade. Diga aí, meu querido. Hum. E Não é aí, Vir. A gente não consegue falar que igual ele, né? Fala aí, é Vir? Então, o meu nome mesmo é Vitor. Qual que é a Vitor, história do V.O.Ray? Ah, queremos saber, sim. Eu morei bonito 14 nome. anos. Ah, obrigado. Eu morei 14 anos no Japão. Olha só, E eu gente. trabalhava como músico, atuava como músico, professor de música lá. E para pronunciar o meu nome, Vitor, eles utilizavam sílabas, e aí ficava Bitoro. Só que Bitoro, eles utilizavam também para Beetle, que é besouro em inglês. Toda vez que eu falava que Isso. meu nome era Bitoro, eles perguntavam por quê? No Brasil eles dão nome de inseto para as pessoas? Não, é Vitor. 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 Aí o que que eu fiz? Eu tirei duas letras do Vitor, o T e o R, ficou Vio, mas eu falei Vio ainda ficou muito curtinho. Como eu gostava muito de um guitarrista de blues chamado Stevie Ray Vaughan e de Ray Charles, que no Japão eles gostam muito, e aí virou um nome composto Vio Ray. Eu acabei criando esse pseudônimo. Quando eu voltei para o Brasil, no meio da música, todo mundo só me conhece como Vio. Até o pessoal se surpreende quando eu, Vitor, mas quem é Vitor, né? Então, quando eu vou me apresentar, eu já falo, "Ó, você viu? Sou eu." Viu, Ray? E como que a música chegou até você? Ah, música. Olha, eu tenho lembranças de pequenininho, eu ouvia muita coisa boa, né? Meu pai gostava de músicas boas, meu tio gostava de rocks clássicos muito São bons. referências, né? Só referência, só referência. Que eles ouviam, Que eles eles não ouviam. cantavam, Não, não tinha não, uma veia artística, não tinha. mas ouviam e E aí eu me lembro quando eu tinha 9 anos mais ou menos, a gente morava ali do lado do terminal Vila Carrão, e minha mãe tinha um restaurantezinho em casa mesmo, e o pessoal do terminal, todo mundo ia comer lá. E aí eu era meio que um mascotezinho deles, eles tinham aquelas guaritas de segurança, eu ficava ali durante a tarde, depois da escola, batendo papo, e aí tinha um cara com violão. Ele pegou, ele falou, senta aqui, eu sentei dentro da guarita, com 9 anos, o violão do meu tamanho, e ele falou, vou te ensinar a tocar o parabéns. E era uma coisa muito simples, né? Que hoje em dia meus alunos aprendem em meia aula, que é. E aí, só que era muito simples, mas para quem nunca tinha tocado na vida, soava de uma maneira muito ruim. Então, o que que aconteceu? Ele falou, ele ensinou para mim as primeiras notas, eu falei, empresta o violão, eu tenho que mostrar para minha mãe. Corri para casa de quem é esse violão? Não ouve, mãe. E soa mais ou menos assim. Viu? E aí minha mãe falou, mas o que que é isso? Eu falei, parabéns. Aí ela, parabéns. E aquilo foi um momento muito mágico e decisivo na minha vida. Aquelas notinhas para mim, elas não soavam como soavam para as outras pessoas, porque eu já enxergava meu sonho ali naquele momento, ali aos 9 anos de idade, que bárbaro, né? eu descobri o que eu queria fazer pelo resto da minha vida. Quantos anos você tinha, mais ou 9 menos? anos. 9 anos. 9 anos. E aí foi assim, ele me ensinava, a minha avó deu um dinheiro de Natal para mim, para minha irmã, a gente juntou o dinheiro com mais um dinheiro da minha mãe, compramos meu primeiro violão, e eu comecei tudo ali nas revistinhas, ele ia me ensinando música simples, e na revistinha por muito tempo, até eu começar a estudar música, levou alguns anos, As né? revistinhas de notas, né, que você fala. De notas, Sim. isso com os acordes das músicas, eu tinha centenas delas, né? Na época Hoje é saía tudo no tudo. celular, né? Hoje é tudo no celular. Hoje a gente tem, na verdade, uma facilidade e que acaba, muitas vezes atrasando o aprendizado, porque o excesso de informação. Na minha época, você comprava uma revistinha e você queria aprender todas as músicas da revistinha, porque você não tinha como ficar comprando dezenas de revistinhas. Sim, sim. Na minha época, eh, eu lembro que eu usava o gravador de fita e deixava ali já pronto para gravar. Quando passava uma música que eu queria ouvir, que eu queria aprender, eu já deixava ali, tirava o pause nessa hora. Quando a gente tinha algum material, alguém comprava uma videoaula, fazia cópia para todo mundo da fita VHS, porque era muito caro. Então a gente fazia uma vaquinha para alguém comprar e a gente fazia. Então, naquela época, pelo fato de a gente não ter
tanto acesso, cada material que a gente pegava, a gente destrinchava e estudava ele inteirinho, e decorava ele inteirinho, para afinar violão, né? Eu costumo falar assim que é a afinação tiozão, porque quando eu era criança, não existia o afinador eletrônico, não existia como tem no celular hoje, Famoso diapasão. era o diapasão ou era um apitinho, né? Mas eu lembro que os tiozão pegavam o violão e faziam assim. Aí eles iam Isso. Meu fazendo irmão um fazia isso acorde. muito. E deixava o violão assim. Isso acabava fazendo com que a gente treinasse o nosso ouvido. Hoje é muito fácil para que eu afine o violão sem precisar de um afinador, né? Então, essa facilidade de hoje em dia, às vezes deixa as pessoas meio preguiçosas e acaba limitando o aprendizado, porque ela fala, amanhã eu posso fazer, depois de amanhã eu posso fazer, seja para aprender um instrumento, seja para aprender um idioma, seja para aprender qualquer coisa, né? Então, foi muito bom ter Sim. começado cedo. Na verdade, a tecnologia que está chegando agora, que veio, que veio para ficar, ela está atrasando muito os nossos jovens no aprendizagem, né? Na aprendizagem do jovem, ela está acabando com os nossos jovens, porque qualquer coisa eles vão consultar lá e ver de qualquer jeito, aí de qualquer Soluções jeito. rápidas, né? Isso, soluções Soluções, rápidas. Depois eu respostas faço, eu prontas. vou lá consultar algo e já preencho tudo bonitinho. Só que aí, na prática, se não tiver um celular por É, perto, só o papel e a caneta, ele não vai é saber. o que eu estava falando do processo, É. né? Porque antes a gente tinha um trabalho de escola, você tinha que ir na biblioteca, você tinha que recortar revista, jornal, você tinha que fazer Pesquisar, aquilo, você tinha que né? pesquisar mesmo. E você acabava, mesmo que não querendo, adquirindo esse conhecimento, absorvendo aquilo, porque durante aquele processo você ia aprendendo tudo aquilo ali. Hoje em dia é o famoso Ctrl+C, Ctrl+V, copiou, colou, tá pronto. Verdade, é. Soluções E, prontas. assim, e muitas das vezes você não sabe o que você copiou e colou. Você só foi. Não sabe. Só foi Eu e acho que na fim. maioria É. das vezes, né? Falar, vou fazer um resumo. Hoje em dia, agora com a era da inteligência artificial, com o chat GPT, as pessoas não fazem mais nem o resumo. Elas pedem, me dê um texto, copiam o texto, joga lá e fala, me dê o texto resumido. Bum, copiou, colou, né? Então, Triste É. isso. até quando e até que ponto isso, né, isso realmente é tão bom, né? Porque fala assim, mas é outra era, né? Estamos em outra época, né? E a tecnologia está aí para isso, o avanço é para isso. Mas, né, até que ponto, né? Você não tem mais o pensar, o criar, o buscar, o pesquisar, que nem você falou, vai lá, Ctrl+V, pá, colou. Foi, né? É tanto que já tem recursos, né, da própria inteligência artificial bloqueando também, né, determinados trabalhos ou pesquisas, porque eles detectam que foi tirado ali É, da própria IA, né? sim. É. Então veja a que ponto Assim, chegamos, né? e para o compositor, para o cantor em si, a tecnologia, ela ajuda muito, mas ela também atrapalha. Eu vejo no Instagram, o cara que vem tá de fora falando, manda aí, que tipo de música que você curte, que eu vou mandar a melodia para você, já deixo pronta. Poxa vida, não se, como você, não se faz mais composição e canta ali ao vivo, é tudo ali mixado, né? Isso ficou uma coisa Isso muito foi se genérica. perdendo, né? Fabricada muito Muito Isso, rápida, tá genérica. se né? perdendo essas, Porque a indústria musical, ela quer que você tenha uma música de 2 minutos e meio ali, estourando se você for um artista muito estourado ali de 3 minutos, né? Então você já tem que começar a pensar no formato da música antes de você criar. verdade. Não tem liberdade de criação. É. Se você não é um artista consagrado, para você se lançar, você não tem liberdade de criação. Hoje, um faroeste caboclo seria impossível, ninguém ia nem lançar, né? É, Money, do Pink Floyd, Starway to Heaven, né? Que são todas músicas longas, mas que elas contam uma história e que não tinha como deixar elas Tem mais curtas. conteúdo, gente. Elas têm um começo, elas É, têm um meio e fim. é. Hoje é uma fórmula genérica. E já de alguns anos para cá, a gente sabe que tem e admira as pessoas que fazem isso como profissão, que são os compositores profissionais. Então chega um artista, ele quer uma demanda, eu quero uma música que fale copo d'água pro verão. E é um grupo de pessoas que só fazem a música para aquilo, né? E justamente para durar aquele verão. Então é uma fórmula genérica, instantânea, que pega, que cola, né? Mas que não fica e que passa o próximo ano ninguém lembra. Por isso que, por exemplo, eu tenho as minhas preferências de estilos musicais.
E também não criticando meus amigos que trabalham com isso, mas eles sabem, por exemplo, na indústria de sertanejo, o cara para ser artista sertanejo hoje em dia, ele tem que fazer um monte de música, ele tem que lançar muita música, direto, direto e direto, porque criou-se essa demanda, mas essas músicas acabam não sendo lembradas. Passou 3 anos, ninguém lembra, faz 10 anos que cantava Eu Quero Tchum, Eu Quero Tchá. Ninguém mais nem lembra. Vendeu bastante que depois sumiu. Exatamente. Foi aquela época ali das onomatopeias É. musicais, né? E, e aí esses compositores, eles fazem isso. Hoje, o negócio já ficou ainda teoricamente mais complicado e mais mecanizado, com a inteligência artificial. Porque justamente uma música que você ouviu, eu peguei a música em que ela estava gravada num arranjo de violão e voz, né? Para que eu tivesse uma ideia, e joguei na inteligência artificial para ela me dar uma ideia de arranjo. E isso é muito interessante. Eu E ela utilizo ela traz assim, essa ideia, né? mas eu não quero utilizar o arranjo dela. Eu falo, ó, isso aqui, essa bateria ficou legal. Ó, essa ideia ficou interessante. Como se eu estivesse sentando com mais um outro compositor, mais um outro músico arranjador. Mas o que acontece é justamente o contrário. As pessoas falam assim: Meu, eu quero que você faça um jingle. Eu gravei muito jingle, e jingle tinha composição, tinha gravação, tinha mixagem, masterização. Não. O cara escreve a letra, o cara não precisa ser compositor, ele escreve estilo, pum, tá aqui, tá pronto, e ele vai e vende assim. Então, hoje em dia tá tudo se perdendo e se tornando cada vez mais mecânico e menos original, menos orgânico, né? Então, esse é o Assim, problema da tecnologia Você hoje. falou aí retrata mesmo. que gravou bastante, né? Gravou. Hoje você não grava mais? É um gênero, um estilo totalmente diferente do que você gravou aí há um tempo atrás? Ou você continua nessa linha? Eu tenho um dilema muito sério musical, É. que eu sou de verdade um músico muito eclético. Primeiro porque eu cresci, ao mesmo tempo em que eu cresci ouvindo Led Zeppelin com meu tio, eu cresci ouvindo Roupa Nova com meu pai, Bee Gees. Então eu sempre Sim. gostei dessa coisa pop com vocais, sempre gostei da coisa rock. Cresci nos anos 90, que era a era do rock, cabeludo, com guitarra. É, E aí, depois, os anos em que eu morei no Japão, eu trabalhei tocando predominantemente música brasileira, e acabava aprendendo músicas que eu nunca sequer tinha ouvido, muita bossa nova, muita MPB. Então, quando eu vou compor, eu tenho um problema muito sério. Ao mesmo tempo que eu componho uma coisa muito rock, daqui a pouco eu tô compondo um reggae. Daqui a pouco eu tô lá compondo Um romântico. eu tô compondo Um um romântico. MPB. Então, assim, como compositor, eu acho que é muito mais pelo que eu tô sentindo naquele momento. Tem coisa que eu componho que é muito pop, com rapzinho no meio. Uma mistura. É uma mistura, porque eu gosto de vários gêneros. Eu gosto de sertanejo, muito mais sertanejo raiz e um sertanejo pop, tipo Jorge Mateus, acho muito legal. Gosto de vaneira, do ritmo para tocar. Vaneira, sério? Vaneira, que é aquela coisa. Sim. E vai dançando juntinho, tal, as modas de viola. Eu acho bonito. Apesar de ter um estilo mais voltado para o meu estilo, mais rock, mais blues, mais soul, americano. É, Mas, assim, a parte de composição é uma coisa muito eclética. E aí, justamente por eu trabalhar também como crooner, que é um cantor de todos os estilos musicais, como cantor de baile, Uhum. a gente tem que cantar desde o Frank Sinatra até o Chiclete com Banana, Ah, passando pelo Metallica, passando pelo Bruno Até o Mars. Oswaldo Montenegro. Tudo, que é lindo. O Oswaldo é um poeta É um maravilhoso, poeta. né? Então aí a gente acaba absorvendo todos esses estilos, esses resquícios musicais, e aí às vezes eu tenho um conflito que eu acho que eu sou um artista sem identidade. Porque ao mesmo tempo que eu canto uma coisa que, tipo com a voz lá, We Could Love, que é meio rock, né? Daqui a pouco eu tô cantando, amor igual ao seu eu. Uma coisa muito pop. Eu vou Isso aí tá encarnando personagens, né? Então, de tanto trabalhar no palco cantando música dos outros, eu acabei meio que encarnando personagens e aí eu acabo na minha composição deixando isso livre. Não tem um estilo musical. Ela vai como ela fluir, como eu senti na hora e vai embora. e para você que está aí chegando agora, olha,
aqui no podcast Sonhos em Ação, só música boa, só artista, assim, incrível. E, gente, é de uma energia, né? É de um talento e beleza, e é um estilo próprio, gente. É algo nunca. Ó, estamos com o melhor do Brasil. Cantou no Japão. Em que país mais você cantou, meu querido? Ah, já. Ele viajou o mundo, né, gente? Agora ele tá para o mundo, porque é isso, internet é para o mundo, né? É. Caiu na internet, caiu no mundo. Foi para o mundo. E se quiser ouvir uma música de sua autoria, o que você mandaria aí, né? Para todos esses sonhadores e sonhadoras que estão curtindo aqui. Deixa eu pensar Esse aqui. é chique o nome dele, gente. É E, chique. e É quem tá pensando, e Beer. quem tá em casa também pensando em viver da música, Olha, né? ele tá dando dicas Tá incríveis, colocando né, seu sonho Cleide? na gaveta, que não pode, não é É. capaz. Né, né, Estamos né, né, vendo né, né, aí, né, não. gente? Bora, bora. Sonhos em ação, tá mostrando, Ele realidade. está contando aqui que a inspiração dele foi no tio, foi com o pai. E Aos 9 anos assim, comprou a sua primeira. Gente, ao falar em seu primeiro instrumento, ele está com um instrumento aqui que eu estou para entender até agora, né? De tanta modernidade. Eu não sei como sai som, ele é todo vazado, gente. Que instrumento é esse? Eu achei... Você falou que vinha com violão, aí eu imaginei aquele violão estilo madeira, né? Mas o seu instrumento é chique demais da conta. Como que é isso? Ah, então, esse aqui é chamado de Smart Violão. Olha Essa é uma isso. parte interessante da tecnologia. Eu tenho muitos violões, acústicos normais, acústicos elétricos normais. Esse aqui eu uso ele por dois motivos. Pela praticidade em poder transportar, porque ele desmonta, então ele fica muito fácil e Olha isso, pequenininho gente. para elétrico, desmontar. é E isso? parece ser muito leve, né, Ele, Vir? ele é leve, ele é de fibra de carbono. Fibra de carbono. Isso, então Elétrico, ele é né? elétrico também e ele Uhum. tem os alto-falantes dele. Hum. Então aqui eu consigo utilizar efeitos no violão como se eu estivesse utilizando os pedais de violão de guitarra. Nossa, Por exemplo, aqui, ó. Aqui é um violão totalmente limpo, ó. Ah, Aqui já é um violão com efeito de coros. Aqui já é um violão que eu uso para quando eu vou fazer solo. olha isso, gente. Outro efeito. Então ele acaba me poupando de levar um monte de efeitos e eu utilizo ele assim, né? Querem dicas assim, né? Melhor do que essa? Tem, né? E encontra em qualquer loja de instrumento? Agora no Brasil encontra. Eu Olha comprei, eu isso, comprei ele em gente. Nova York, mas agora ele, se você procurar, apesar da marca dele ser o Nex SG, fazendo jabá, você encontra ele como Seize Smart Guitar, encontra no Mercado Livre. Já tem um modelo posterior desse, que é de touchscreen também, que é bem 6 legal. Smart, Seize, 6 Seize Smart. Smart Guitar. Gente, fala sério, né? Tem que respeitar. Ele comprou em Nova York, mas também tem que ver a história que ele está contando aqui, né? Começou aos 9 aninhos, você guardava as moedinhas lá no porquinho, no cofre, para comprar o seu primeiro instrumento, para chegar onde você está hoje. Nem sobrava moedinha para guardar no porquinho. Então, o que acontece? Essa minha avó, ela falou assim: o que vocês querem de presente de Natal? Eu falei: eu queria um violão. Aí ela deu um dinheirinho para mim, um dinheirinho para minha irmã. Minha irmã deu a parte dela, né? Tem essa gratidão. Aí minha mãe completou e a gente comprou o meu Que primeiro violão. bonitinha, né? É, É. para o meu primeiro violão. E aí, essa é uma história muito curiosa, vocês me permitem Claro, contar? Fica à claro. vontade. E eu era tão apaixonado, tão alucinado por tocar naquela época. Eu nunca aprendi a jogar bola, eu nunca aprendi a empinar pipa. A minha vida, a minha dedicação era ficar 6, 8 horas por dia no violão direto, sem professor, aprendendo ali nas revistinhas, com um amigo que me ensinava alguma coisa. E aí, quando eu tinha 12 Dedicação anos, total, Aprendendo né? no total, tradicional mesmo, né? é, As revistinhas. total. E quando eu tinha 12 anos, eu já queria tanto chegar mais cedo para tocar que eu cabulei 96 dias de aula seguidos para chegar mais cedo em casa para dizer que teve aula vaga para tocar violão. Então, o que que eu fazia? Eu saía de casa, pegava um outro caminho, ia para o fliperama e ficava ali até um horário que eu falo assim, bom, agora seria o horário do recreio. Vou para casa falando que tive aula vaga para chegar para tocar violão. Só No que naquela fliperama, hein? época, Antigo. Lembrou algo. comecinho dos anos 90 ali, nem todo mundo tinha telefone em casa, né?
Então ninguém ligou para minha mãe para falar, ó, seu filho não vem há uma semana, não vem há um mês, não vem há 2 Meu meses. E Deus. passaram-se 3 meses. E aí um belo dia minha mãe andando na rua, encontrou a inspetora de alunos, falou, ai, que pena que o Vitor parou a escola. Ela, como assim parou a Parou a escola? escola. O bicho E pegou, aí que hein? ela descobriu que eu já estava quase há 100 dias sem ir para a escola, né? Meu Deus. 100 É, dias? e aí foi um dia muito trágico Rapaz, para mim, porque aí a minha mãe pegou e quebrou o meu primeiro violão. você tá Trágico e brincando? cômico É também, né? Trágico e mesmo? Os cômico, dois. né? Quebrou na Quebrou o sua primeiro cabeça? violão. Não, não foi. Meu irmão costuma contar a história assim: a mãe quebrou o violão na tua cabeça, né? É, E aí, depois daquilo, foi quando foi a primeira vez. Aí eu fui a primeira vez para o Japão, com 13 anos. E de lá eu já trouxe uma guitarra. Espera aí, você foi com 13 A anos? primeira vez foi com 13 anos. Quem foi com você? Eu Foi tinha um irmão já, que o era maior irmão, de tá idade, certo. e minha irmã também já estava lá. Ah, Então foi no comecinho daquela época de imigração dos brasileiros para lá, os decassegues. E aí eu já trouxe uma guitarra de lá. Então, assim, não adiantou ela ter quebrado o violão, porque eu não ia parar de tocar. Aquilo já era uma decisão. Eu costumo falar que não fui eu que escolhi a música, foi a música que me escolheu. E por que isso? Porque você percebe que tem pessoas que, por exemplo, eu já tive mais de 500 alunos. Tem pessoas que se dedicam muito e não conseguem nunca atingir aquele resultado. Seja com idioma, tem pessoa que estuda, mas você fala sim, assim, sim. tem uma espécie de bloqueio, tem alguma coisa, ou tem mais talento para isso, ou menos talento para isso. É, eu não achava que eu tinha talento, eu tinha muita vontade, eu venci pelo cansaço, porque coisas que eu aprendi em um mês, meus alunos aprendiam em uma aula, mas eu não parei. Porque eu acho que foi a música que me escolheu. Eu nunca quis fazer nada além disso. Eu cheguei a trabalhar um tempo como securitário, antes de ir a segunda vez pro Japão. Eu fui em 92, voltei em Como 93. o que que é o nome aí? Securitário, uma empresa de companhia Securitário. de seguros, né? Ah, tá, tá. Quando eu tinha ali meus 18, 19 Sim. anos. Mas aí já era músico, já tocava em igreja na época. Tocava na noite, é isso? Não, ainda Antigamente? não. Eu, Ainda eu, eu não, né? comecei. As minhas primeiras apresentações foram em quermesses. A minha primeira bandinha com 15 anos foi em Não quermesse. foi música junina, foi? Não, era uma É, bandinha de rock. quermesse De que eu rock. conheço é nas festas juninas que tem, né? As Isso, quermesse. isso. E aí você As vai falar festinhas de naquela igreja. câmera que Pelo menos lá no Nordeste é assim, E aí você quermesse. vai É, falar naquela câmera que as crianças que estão em casa não podem ficar 3 meses sem ir à escola. Porque foi um motivo. O quê? Você desviou da escola para aprender a tocar instrumentos. foi muito ruim. Enganou a mãe, Não, né? foi muito ruim. Primeiro porque enganei minha mãe. Crianças não podem fazer Segundo isso, porque eu né? podia ter meu primeiro violão até hoje, tá? Então não façam isso. Isso. Terceiro, porque em algum momento da minha vida eu tive que voltar a retomar os estudos e eu perdi aquele tempo, Sim, né? que hoje dá para a criança tocar o violão e ir para a escola. Dá, É, dá, dá para fazer para tudo. fazer Dá os para 2 fazer ou 3 tudo. ou 4, Dá sim, se quiser. dá sim. Então, desde aquele toque da mamãe que você mostrou, o primeiro acorde, né? Ah, e a notinha, mamãe, eu tô aqui, eu vou. Não parou mais. Não parei, Seguiu. não parei, não parei. E eu cresci numa época em que o rock nacional estava muito em alta, absurdamente em alta, e o rock internacional, né? Era moda o cara ser cabeludo. é, E aí eu lembro que eu tinha uma guitarra que E a era bandinha parecida, foi tocar na quermesse. foi tocar na quermesse. Tinha guitarra que eu trouxe do Japão a primeira vez, em 93. Aí eu comecei a tocar, era mais ou menos 94, nas quermesses. E eu levava a minha guitarrinha e ela tinha duas, a gente chama de boca em F. Ela parece um violão, ela é semiacústica. Então ela sai um pouquinho de som mesmo desligada. E eu morava na Coab, na cidade de Tiradentes, lá extremo Nossa. leste. Eu andava lá, aquele misticinho do Paraguai com aquela guitarra, parecia a guitarra do B.B. King, que eu trouxe do Japão, no meio da Coab e ficava tocando na calçada, né? E Foi aí essa foi minha primeira diferenciado. banda. É o novo, E né? foi assim que acabaram me conhecendo para essa minha primeira bandinha, né? E você colocava lá, como é que é, para pôr as moedinhas, quem ia passando lá? Não, não cheguei a fazer isso. Naquela época ainda, eu acho que a gente nem ganhava nada. A gente não ganhava nada, a gente ganhava lanche. É o famoso tocar a troco de cachaça, né? E a música da quermesse, qual que era? Lembra ainda a primeira? Você Era levou? tudo pop. A gente Era tocava pop. pop, tocava rock. Eu lembro que uma que estava estourando, duas músicas que estavam estourando naquela época. Uma era do Rich Valens, do filme La Bamba, mas não era a música La Bamba, era aquela baladinha que era. Dana, Dana.
I have a girl, and Donna, it's her name. E aí é Linda essa essa música. e outra que eu lembro que ainda na época era eu e mais um guitarrista que era muito melhor que eu, ótimo cantor também. E aí a gente foi tocar More Than Words do Extreme, que estava também no auge, e que é uma das músicas mais difíceis de se fazer segunda voz que existe. Ela não é uma segunda voz linear ali. E foi a primeira música que eu aprendi a fazer a segunda voz. Então eu já comecei com a música mais difícil, porque o cara fazia a primeira voz e eu nunca tinha feito. Então eu tinha que fazer um trabalho de formiguinha. Eu tinha a música gravada, eu ouvia 1 segundo, reproduzia a voz, voltava, ouvia 5 segundos, reproduzia a voz, né? Que era justamente o processo. Hoje em dia, eu uso um pedal que ele já abre 3 vozes. Eu canto como se tivesse um coral cantando. Eu canto Roupa Nova como se tivesse com todas as vozes ali. Mas naquela época não. Naquela época não tinha caminho fácil, não tinha lanche grátis. Você tinha que aprender e eu comecei a aprender pela mais difícil. Então a gente tocava, era Legião Urbana, era Capital Inicial, era Queen, Guns N' Roses, tudo que tocava na época, né? E aquela sua composição aí que você mais gosta de cantar nos shows, o que que você mandaria hoje aqui para quem está nos ouvindo, nos apreciando aí? Você Pode, manda o quê? Que composição você manda? é, Sua, né? pode ser que você fez para sua amada. A gente gosta de Ah, ouvir, né? Eu tenho Se muita você não. música, eu não tenho assim uma que eu acho que é a minha favorita, né? Porque da mesma forma que quando você escuta uma música, depende ali do seu humor, do seu mood, tem hora que você quer escutar um sambão ali, tem hora que você quer escutar uma balada, né? Tem hora que você quer escutar um reggae, você tá na praia, você quer escutar um reggae. E com as minhas músicas é assim também, porque eu acho que as músicas não são minhas, né? Eu fui um instrumento usado para que elas acontecessem de alguma forma, como qualquer compositor. Que lindo. E Isso aí não. eu curto as minhas músicas. Então, assim como tem vezes em que eu odeio as minhas músicas também, né? Eu curto as minhas músicas quando eu penso que elas não são minhas, porque eu não penso com uma forma crítica, eu ouço como se eu estivesse curtindo. Agora, quando eu escuto as minhas músicas, aí eu já crio um pensamento crítico. Ai, isso aqui eu devia ter feito diferente das músicas que eu já gravei, que eu já lancei, né? Aí essa música aqui, essa aqui, ela tá ali, né? Ela sabe que eu fiz pra ela, né? A sua amada essa, veio assistir essa também, né? é A Carol, diretamente para o a, seu Ca- amor. a Carol tá aqui, né? Ela tá ali. Caroline. Não quis aparecer. É Caroline ou Caroline? Caroline. Caroline. Caroline e Caroline tem. Depois eu vou falar um pouquinho do meu trabalho em outros países, né? Hum, Passei já por 38 países. E fora daqui tem uma música que chama Sweet Caroline, que é meio que um country americano, que ela é famosa em todo lugar do mundo que você vai. Todo navio que eu toquei, que eu trabalhava, tocava essa música, ela parece um hino, assim, parece a gente que cantando legal. Evidências. E, só, E a Caroline. e o povo que está em casa assistindo, a turma que está em casa assistindo, quer saber um pouquinho sobre você. Então, você namora há quanto tempo? É comprometido? Então, essa é uma Mulherada quer pergunta, saber. capciosa, por quê? Namora, é casado ou é Não, enrolado? Ah, namoro. Namora, ele namora. Ele é, namora. muito bem, É, tá tá certo. Nós gravado, né? tivemos É indas e brincadeira, viu, vindas. Carol? Então, eu não vou nem estipular o tempo quando começou Certo. essa enrolação aí. E não sei, ela Tá te fala mais enrolando, por é, mim, eu já Carol? estava casado. Ei, Carol, Sim. tá te enrolando aí? Então é isso. Mas já faz tempo, mas faz pouco tempo que Então a é gente isso. voltou. Você namora. Aham. Aqui às vezes a pessoa fala em casa, é o artista, ele namora, é casado, é solteiro. Geralmente alguém pergunta. E aí, É, já sabe, namora há um tempo, tá Aham. comprometido e ainda faz música para a amada, né? É. É. e a gente quer ouvir. E queremos ouvir. Por que É. não? E para você que está aí chegando agora, podcast Sonhos em Ação, bora sonhar, né, gente? Bora acreditar, né? Viu aí? Certo? Eu falei certinho? É, esse V-Ray. Viu artista aí? aqui hoje, ó, é diretamente para o coração aí dos apaixonados, das Verdade. apaixonadas. Essa música você fez para o seu grande amor, não é isso? Bora ouvir. Essa aqui é a Estrela Cadente. Estrela Cadente, Vir. Eu já quis mesmo tanto saber
Como voltar no tempo e viver, ver entre as frestas o coração. São coisas muito além da razão. Ah, quem diga que o amor se escondeu, deu fim no que ficou do seu eu. Eu que vivia só de ilusão, até te achar no meu coração. Você é estrela cadente, luz que rompe ao anoitecer. Você é tudo que eu queria. Você é meu bem-querer. Só um trechinho. Uau! Eu tenho uma observação. Arrasou. Ainda tem, porque ele falou que um guitarrista que tocava e cantava muito bem. Tem ainda que canta muito bem, além de você, e toca muito bem. Porque eu conheço, tem Tem. igual. Mas assim, canta muito bem, assim, né? Tem. Desconheço. Eu tenho, Desconheço. inclusive, eu sempre tive também não uma disputa interna, mas existem, por exemplo, cantores que tocam guitarra e guitarristas que cantam. Eu sempre fui guitarrista e sempre fui cantor. Eu tive muitos trabalhos em que eu trabalhei só como guitarrista mesmo, acompanhando artistas, e trabalhos em que eu só fiz como cantor, Hum. né? Agora, quando eu faço violão e a voz, eu me sinto mais completo, porque eu consigo ilustrar os meus dois lados ali ao mesmo tempo. Eu não estou acompanhando, fazendo um arranjo exatamente que o cantor quer que eu estou acompanhando, eu estou me acompanhando, né? Então eu sempre tive essas duas coisas, sempre fui guitarrista e sempre fui cantor também. As suas músicas são hinos, elas são melodias, elas são muito Ah, boas de ouvir, né? É. Muito boas de ouvir. Eu costumo falar que o grande artista é esse, é o que canta, é o que compõe, e que compõe coisas de qualidade. Tem um artista que eu amo, assim, de paixão. Agora é o dois, né? Tem você. Oswaldo Montenegro. lindo. Eu sou apaixonada, já fui todos. Eu acho que vou todos os shows, né? Onde tem shows, eu tô indo. Deixa eu ver Eu se eu lembro. adoro as composições dele. Eu Cigana. amava. Essa eu não lembro, mas deve ser daqui, ó. Eu acho que eu lembro. Eu amava como amava algum cantor de De qualquer qualquer clichê, de cabaré, cabaré, de lua lua e e flor. flor. É lindo. Linda, Oswaldo Oswaldo. é um dos grandes poetas. A gente tem grandes poetas, É né? a oficina dos menestréis, que é do Dito Montenegro, do irmão dele. Lindo, E a maravilhoso. gente sempre tá por lá. E a gente, a nossa geração, tem que manter vivo isso aí, É né? verdade. Passar para as Madalena próximas Salles, gerações. prata, né? É. Ô, Eu já vi ele cantando de pertinho, Cigana. Eu me vesti de Nossa. cigana pra cantar o sol. Aí o refrão. Menestrel. Canta, dança, canta pra cantar o sol. Gente, eu fiquei assim, ó. só babando. Coisa Ele é linda. E sem maravilhoso. instrumento, cantando só com a voz. Ô, Vir. E aí? Pode chamar só de viu. Quando Pronto, você viu, Vir. Viu, viu, Ray? É você porque vai dá, lembrar de dá mim. quase um nó na língua aqui, gente. E essa voz aí, o que que você faz para manter esse timbre aí, né? Como que você cuida e hidrata as suas pregas vocais? Então, Tem exercício para dar tem. dica aí para os jovens, né? Quem Eu está sou professor de começando. técnica vocal também. Uau! Eu comecei a dar aulas de música há quase 30 anos atrás. Eu comecei a dar aula de música. Eu comecei na minha adolescência. Eu tô com 47. Eu comecei ali com 17. E muita coisa a gente vai aprendendo e vai adquirindo. Tem muito conhecimento que não é teórico, principalmente para cantor, e que não funciona. Eu costumo dizer que o canto ele é um instrumento mais difícil de você ensinar, porque é uma coisa que você não vai poder copiar, porque você tem um tipo de voz. Não é um exercício que eu vou passar de violão que todo mundo vai fazer o mesmo. Cada um tem uma voz. Uma pessoa tem uma voz afinada, mas precisa respirar melhor.
a pessoa respira bem, mas ela precisa trabalhar melhor a dicção. Você fala o exercício de respiração, né? Isso. O ser humano, ele já nasce cantando ou ele aprende a cantar? Tem pessoas que já nascem com aquela voz É o maravilhosa. nato, né? O Tem. famoso Às cantor vezes você ouve nato. crianças, né, que nascem com aquela voz maravilhosa, o cantor nato. E no meu caso, não era. No meu caso, eu fui aprendendo tecnicamente a usar minha voz. E aí, como crooner, da mesma forma que eu canto uma música que eu tô cantando um Sinatra, né? Fly me to the moon, let me play among the stars. O jeito que eu vou cantar essa música é diferente de se eu for cantar aqui. É. Quero ser feliz também. Aqui já entra também, além da técnica, uma coisa de interpretação. É você cantar sorrindo, né? Ah, Navega nas águas do seu mar. Da mesma forma, se for cantar um, um rock, deixa eu ver aqui, Um RPM. um RPM, deixa eu ver o que eu lembro do RPM. Mas eu tô pensando assim, um rock, falando no lance da voz, né? Por exemplo, da minha época, todo mundo queria cantar o Bon Jovi. Então, assim, de tanto Nossa. imitar as vozes, eu fui adquirindo a técnica. Depois eu fui estudando e fui ligando os pontos. Então, aquela coisa. Romeo is bleeding, and you can see his blood. It's nothing but a feeling that is so dog. Então, para cada música, esse é um conflito. Eu encarno de verdade um personagem e canto ela de uma forma diferente. Eu vou cantar uma música que é mais. Uma coisa importante: o cantor nunca pode ser maior que a música. Então, eu acho. olha a dica aí, hein? Não Olha a pode, dica. não Fica aí a pode. dica, A né? música em que ela pede para você cantar aqui, vamos dizer, não fala nada, deixa tudo assim por mim. Você põe a tua interpretação. Você não vai cantar essa música, não fala nada, deixa tudo assim por mim. Não é porque eu posso, não é porque eu consigo que eu vou fazer. Porque você, além de descaracterizar a música, você está se tornando maior que a música, né? Então, por exemplo, pode ter um cara, o cara que está cantando com Queen agora, o Adam Lambert, é um cara extremamente técnico, um grande cantor. Mas eu acho que tem música que ele quer colocar tanta firula que quer ser maior do que a música. Sendo que o Fred Mercury me aparecia com uma calça jeans e uma camiseta branca Sim. e mais nada, Você às vezes descalço, né? às vezes descalço, ele não se preocupava se ele tivesse que mudar a melodia, se ele tivesse que jogar para a galera, porque a voz não ia alcançar aquela nota. Isso faz com que a música seja mais natural e mais verdadeira. E aí, no lance de cuidar da voz, ao longo dos anos, eu costumo dizer assim que quando você dá aula, você acaba aprendendo também, né? Porque você tem que reciclar o seu conhecimento. Chega uma hora que você tem que aprender mais para ensinar mais e assim vai. E são muitos e muitos anos. Então eu estudei muita coisa, estudei piano para poder dar aula de técnica vocal também. Mas o violão sempre foi o que me acompanhou, né? Mas tem uma rotina, por exemplo, para vir para cá, eu fiz uns exercícios de aquecimentozinho, apesar que hoje está mais friozinho, a gente fica mais preguiçoso, mas tem que cantar se aquecendo, tem que se hidratar, tem uma série de cuidados que tem que fazer para manter a voz, sim. Hidratar com água sempre. Água, sorinho de nariz, porque às vezes você toma Sorinho de água, você está nariz. num ambiente seco, não adianta nada. Essa parte da junção aqui da faringe com a sua amígdala, ela está completamente seca, né? E eu vejo também, às vezes, alguns artistas que fica como se estivesse cheirando alguma coisa, né? E a gente inocentemente acha que está cheirando outras coisas, né? Acho que ele é Mas puro, é a né? questão do soro, né? Inalador, É, Inalador, para fazer a para poder fazer a hidratação. hidratação completa mesmo aqui Pronto, assim, né? tá certo. E isso é importante, principalmente porque tem palcos que tem muita fumaça, e dependendo do líquido que eles usam, resseca muito rápido a voz. Então, E aí ressecou ali, não adianta. Você pode tomar 1 litro de água e você fala, nossa, ainda tá seco aqui, ainda tá seco. Principalmente aqueles cantores que puxam um trio assim por horas e horas, Ou né? ali, então, você tem que tomar Bicho pega. água. Né? Você cantou um pouquinho, começou um instrumental. Isso é uma coisa que eu já faço. Eu sempre tenho água no palco, sempre tenho uma garrafa, sempre tenho uma garrafa. Tem que viu? ter.
38 países por aí afora, né? Quais artistas você teve o prazer, você teve contato mais próximo, assim, que você pode dizer, olha, realmente tem algum ou Nossa, eu acho que a maior parte deles foi no meu período no Japão. Meu período no Japão foi um período muito incrível para mim, musical, porque eu costumo dizer que eu era uma pessoa muito afortunada, muito sortuda. As coisas aconteciam mesmo, sem eu fazer nada. Parece que Deus falou assim, ó, vou jogar um pouquinho de sorte nesse rapaz aí. Ah, Então, por exemplo, eu tive patrocínio de guitarra, eh, que eu fui com um amigo meu numa oficina, tinha uma guitarra maravilhosa lá. Aí eu conversei com o cara, peguei a guitarra na mão, ele ligou pro dono da fábrica, o dono da fábrica veio e me deu um patrocínio de guitarra, que é da Tokai, do Japão, que é a mesma que fazia as Fenders americanas. E eu tenho instrumentos todos com meu nome, ganhei o patrocínio. E aí, através dessa oficina que eu fui acompanhar meu amigo, eu ganhei o patrocínio de um carro. Eu tinha patrocínio de carro, Nossa, ganhei um Camaro no Japão como patrocínio. É, amarelo? Não, era todo preto. Era um Z28 preto, é um Camaro mais antigo. E aí eu tinha muita sorte, das coisas acontecerem comigo. E aí, numa dessas sortes, em algumas dessas sortes, eu encontrei com artistas só porque eu estava no lugar certo na hora certa. Então eu tive contato, bons contatos, alguns eu abri show ou consegui trabalhar junto. Isso inclui Jorge Benjor, Olodum, Black Eyed Peas, um artista japonês muito famoso chamado Hirai Ken. Artista brasileiro, muitos, né? Porque no Japão, em algum determinado momento em que a gente trabalhava muito, a gente era muito ativo, a gente já tinha conseguido passar a fronteira da música para os brasileiros do Japão. Eu tinha música em comercial do Japão, música que tocou em rádio, rádio japonesa. E, e aí a gente acabava trabalhando, abrindo shows de artistas japoneses famosos. Quando artistas brasileiros famosos iam no Japão, a gente acabava abrindo, né? No Brazilian Day, eu fiz acho que 5 Brazilian Days, e aí foi com Jorge Benjor, foi com Jamil e Uma Noites, foi com Olodum, foi com Asa de Águia. Então teve bastante artista. Aqui no Brasil, sendo que esses artistas são brasileiros, é mais difícil de eu conseguir encontrá-los. Por dois motivos. Primeiro, que quando eles estão tocando, eu também estou sempre tocando. Eu tô com muita dor no coração de não ter ido no show que teve do Djavan. teve mesmo. Eu não vou nem começar a falar do É. Djavan, porque já começa a me emocionar, a Carol sabe. Mas porque eu tô sempre trabalhando, né? E aí existe uma diferença. No Japão, eu era muito mais artista e trabalhava muito menos como músico. Então eu ia fazer um show com as minhas músicas. Tinha música de outros artistas também, mas eu apresentava as minhas músicas. Aqui eu trabalho muito como músico. Então eu trabalho fazendo festas de bandas baile, bandas de casamento, eventos corporativos. Trabalho como músico em navios cruzeiros, que aí também vai rodando o mundo inteiro. Sim, sim. E aí, para esses trabalhos, não é um repertório que você escolhe, é um repertório escolhido pela empresa, né? Aí é um Em trabalho de cruzeiro músico. sempre o artista se destaca, né? Com outros artistas se encontram também, né? Porque geralmente não vai só um artista, né? Vai vários ou Quando não. você faz Vai vários, cruzeiro, é assim. Vai. O por cruzeiro ele exemplo, do tem. Roberto Carlos. Nossa, esse eu gostaria de ir para ver. Maravilhoso. É um cruzeiro especial do Roberto Carlos, né? O cruzeiro normal, ele tem vários entretenimentos musicais ao mesmo tempo acontecendo. Então tem uma banda aqui, tem uma banda em outro lugar, tem um duo, tem um violão e voz, tem um grupo musical, tem um grupo teatral, tudo acontecendo simultaneamente, né? E aí eu já fui como guitarrista, já fui como cantor, Você é, toca quantos instrumentos? uns, sei lá, Meu Deus! uns pelo menos 10. Tocar assim que eu posso falar com propriedade, violão, guitarra, contrabaixo, ukulele, violão 12 cordas, viola, cavaquinho, esses de corda. Sim. Toca tudo, Piano, gente, tudo. bateria, algumas coisas de percussão. E aí tem vários instrumentinhos assim que são instrumentos complementares que não se toca sozinho, mas que eu toco também. Mas Hum. é pelo menos uns 10 aí. É,
Para quem está em casa, assim, dono de banda, assim, cantor, se quiser gravar uma composição sua, pode? Pode, inclusive tem muita música minha que eu faço e que eu falo, eu não queria lançar. E aonde essa turma te acha? Você pode deixar o endereço olhando naquela câmera Fala aí ali. a rede Pode, ó, é social. só procurar, só me procurar lá no Instagram, vai estar como Vio e Voz. Então, para ficar fácil, antes era Vioray Oficial e o pessoal como é que escreve isso? Aí eu falo que é Vio de violão, é violão e voz, é Vio e Voz. Você Viu, Ray? procura lá no Instagram, Hum. me chama. Tem bastante coisa minha que Tem eu um já WhatsApp lancei para deixar? também. O WhatsApp, então, é 957132078. Não vai me mandar trote, hein? E no YouTube É o, também, é o acaba achando WhatsApp de como trabalho, Ray. né? Esse Isso, WhatsApp é de trabalho, tá? isso, Então, nas redes sociais, quem quiser eu achá-lo, e também pelo Instagram, certo? isso. E Pelo você Instagram e no responde no YouTube. direct. Respondo, Responde, sim. respondo. E por acaso uma banda fala assim: eu preciso agora de uma pessoa urgente para tocar aqui. Também pode te achar? Isso acontece Eu bastante. acredito. Justamente por eu trabalhar ou como guitarrista ou como cantor, e bandas Às baile vezes tem tem um cantor com 4 dor, às vezes tem cantores. uma pessoa que faz parte da banda tá com dor de barriga. Ai, gente, e agora, Isso né? acontece. Ah, o Sim, cantor ficou doente. isso. Viu? Você pode fazer? Então acontece bastante. E aí é um trabalho bem profissional e bem difícil, porque eu Eu tenho que imagino, substituir uma pessoa e o repertório dela inteira. eu imagino. A finais de semana, em que teve um final de semana em que 2 dias eu tive que ensaiar 210 músicas em 2 dias, né? Aí é o lance que Deus. não é o lance de artista, é um lance de trabalho musical, em que você tem que escrever os arranjos, estudar os arranjos, para que você, quando for fazer esse trabalho eventual, você faça exatamente aquilo. Não tem a minha interpretação. É o arranjo original, ou eu vou acompanhar um cantor tocando. É o arranjo original. Aí E já é também trabalho pode estudado. chamá-lo, né? Aí o Nesse pessoal me aspecto. chama muito para fazer isso também. Então, pessoal, pode chamar o Way para. Eu estou sem voz. Pode chamar para várias coisas, ou seja, quase tudo ou tudo, né? Pode chamar para cantar, show, pode contratar para fazer show, Show, adoro, adoro fazer show, aniversário, adoro festa que é Eventos pequena. em gerais, Eu né? faço muita festa show, grande, eu gosto de festa cantar, pequena. tocar, Ah, né? Isso, é? tudo Eu isso, gosto. vai achar no Instagram e no endereço que ele colocou lá, que vai aparecer aí no GC para vocês em breve, tá bom? Então, gente, o nosso tempo é tão curto assim que a gente ficaria a noite inteira. Eu ficaria aqui a noite, o É. dia, até o dia amanhecer. Mas, infelizmente, a gente trabalha com horário, né? Foi um prazer E aí, demais. o que que você quer contar, falar para alguém que está em casa, que precisa? Dá a dica, dá uma dica para quem está começando agora. Que não perca a fé, né? Assim, né? Primeiro eu quero começar com uma frase. Essa frase eu falava em todo final de show meu no Japão, Hum. que é uma frase que eu gosto muito, que define muito a minha maneira de pensar no geral, que é: seja você a mudança que você quer ver no mundo. Você quer um mundo melhor, seja melhor. Você quer um mundo mais ético, seja mais ético. Você quer uma música melhor, se esforce mais. Você quer um tratamento melhor, trate melhor. Então, seja você a mudança que você quer ver no mundo. A música, ela, ela te escolhe, mas você precisa se dedicar para ela, né? Você precisa se entregar. Você precisa amar. E num mundo que é cada vez mais imediato, as pessoas acabam, o meu dedo tá doendo, mas a gente sabe que o sacrifício é válido. Todas essas músicas que você ouve, que você ama, que você gosta, foi de alguém que ficou ali horas, meses, anos estudando para chegar naquele resultado. Então só imagina que você pode ser um desses também, né? A música nos conecta. A música é uma linguagem sem palavras. A música ela conecta tudo e conecta todos. Então é uma das grandes artes. Eu quero fazer isso enquanto eu tiver forças. E quando eu não tiver mais força com as minhas mãos, eu vou fazer com os pés, eu vou dar algum jeito. Mas a música faz parte de mim. E é uma coisa linda, eu espero que faça parte da vida de vocês também. Ai, muito obrigada. E a força do querer, né? A força do Quando você querer. quer muito uma coisa, você consegue. Né, A Nívia? música, Cleide, ela conecta, além de conectar, ela comunica, né? Ela transforma, né? E Transforma, por ela que não? ensina. Transforma vidas, né? É, Quantas pessoas aí não são transformadas, né? No muitas, mundo afora, muitas. com uma letra de música, ouvindo uma música, ela une, né? A gente tem, Também. né? Sempre uma música fala, nossa, essa letra, você comentou da música do Oswaldo, então a gente sempre tem. E o compositor, às vezes, ele não tem noção de quão importante ele está sendo para uma pessoa. Gosto do James Blunt também.
James Blunt, é bonita a voz dele também. Gosto É, da voz britânica, né? Bem, eu gosto. me lembrou de um outro que eu gosto de cantar muito, que é o James Morrison também, que é Você gosta? britânico, eu gosto. Eu acho assim tudo muito incrível, né? A música, eu acho que na arte em geral, na dança, no teatro, né? Na pintura, né? Ela passa uma mensagem, né? Seja qual for, né? E aqui você está pronto ali para ouvir e receber, né? Verdade. Porque além dela transformar vidas e unir em determinadas coisas, elas passam através da sua letra, né, assim como a pintura, a dança, o teatro, passam uma mensagem, seja ela social, política ou, enfim, em diversos sentidos. Eu Sim. acho bárbaro. Com certeza. E também a aula de música. Você falou que também pode dar aula de música. Agora eu estou fazendo um hiato em aulas de Sim. música, Ah, justamente porque eu estou voltando a trabalhar nas minhas produções das minhas músicas autorais, né? sim. Mas Tem logo, cursos logo, já na internet para a gente acessar? ainda não, Ainda não, estou mas preparando. tá Logo, preparando, logo. tá? É, E a mamãe que quer colocar o filho para aprender a tocar um instrumento musical, vai te achar no mesmo endereço que você. vai. Tá. Se eu não estiver dando aula, eu vou indicar um profissional maravilhoso de Isso. minha total confiança também. Sim. E Isso é nesse muito bom. momento é dedicação total às suas composições. É. E deixa eu falar uma coisa. eh, Música para a gente aí, o que você tocaria agora ou cantaria É. para a gente fechar esse Sim. podcast E de também hoje? quando você decorar, porque eu acredito que o compositor não decorou a melodia, enfim, a música que você fez para sua amada, você retorna aqui, porque a gente quer ver você mais vezes aqui, né, Nira? Tem É. várias que eu fiz pra ela, na verdade. Essa que eu toquei Uau! Isso antes, é que é amor, hein? essa Não que eu é uma toquei só, antes, eu são fiz pra ela várias. também. São várias. São várias. Sim. E como que você vê o amor? De que forma você vê o amor? Eu gosto muito, independente de religião, aquela frase de 1 Coríntios 13, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. É isso. Love Tá is in the air. resumido aí. É O demais, amor está né? no ar. Demais. E é isso, né, É. Cleide? Então, a gente vai pedir para É, que você toque a música que você quiser, a da sua composição. Que eu acredito que depois que o pessoal vai assistir essa gravação, vai te chamar para gravar, vai te chamar para. Eu quero uma música sua, qual que você tem? Manda para mim, tá? A gente conhece muita gente, né, é Nira? Das verdade, minhas Cleide. mesmo? É, da Eita. sua. E foi um prazer ter você aqui, né, Nira? Deixa eu te falar. Prazer foi Ouviu? meu. Não necessariamente, né? Mas se for sua, melhor, né? Mas se Aham. você quiser, sei lá, do Queen, É que eu tô, Pink é que eu tô preparando Floyd. algumas surpresas das minhas composições. Você volta, né? Então, eu tô preparando algumas surpresas que eu ainda não estou mostrando, Tá. Aham. Então não é bom. até por lance Sim, de registro, sim. de Isso, não arranjo é de bom mostrar. letra. Uhum. Deixa eu falar uma coisa. Tem alguma coisa que você gostaria de falar que a Não gente perguntou. não perguntou É. e Não, foi fique à um vontade. bate-papo muito gostoso. É lógico que a gente poderia ficar conversando por E horas e você vai horas. voltar. Volta, eu tenho muita história, histórias engraçadas que aconteceram na carreira, no palco, nos países em que eu cheguei, os choques culturais, os choques musicais, os desafios, as bonanças que eu tive também. Sim. Mas aí a gente eu quero que vocês me convidem de novo. Claro, precisa mostrar esse emaranhado de notícias, né, Nira? De É, acontecimentos, de vivências que você passou e teve, é né, passou por verdade. elas. Isso é muito bom. Então, muito obrigado, que Deus lhe dê muita saúde e lhe dê muita prosperidade, mais Obrigado. sucesso ainda. E a gente quer ver você aqui mais vezes e sair de casa um dia, colocar um jaleco aí, uma roupinha e assistir você no palco. Ah, É que isso bom, vai aí. ser um prazer. Viu? Num dia frio. Essa é Desde boa já, também. eu quero também agradecer imensamente, né? Que Deus abençoe grandemente o seu projeto, né? A sua música. São anos aí, desde os 9 Sim. anos de idade, né? E tem uma escadinha, tem toda uma história, tem todo o processo aí, né? E quem quer saber mais, vai procurar você nas redes sociais. É, E é isso isso. mesmo. Para É, você, sonhadora, para você, sonhador, que nunca desiste dos seus sonhos, verdade. tá aqui, ó, um exemplo, uma inspiração de história, né? Com dicas incríveis para você correr atrás, buscar, né? A sua história de vida. Qual que é? É cantar, assim como viu, né? Então, bora lá, bora buscar esse sonho aí, né? Tudo depende de você. Bora acreditar. Verdade. Bora, Contrate para os shows, hein, pessoal? A bora. gente está esperando, né? Fechamos O aqui contato já está lá, hein? Registradinho. Vai passar ali para com você. ele, né? Até o próximo, viu? Um A gente- sonzinho, uma batidinha aí. Isso E mesmo. bora.
If I can reach the stars, one down for you, baby. Shine it on my heart so you can see the truth. And this love I've inside is everything it seems. But for now, I find that's only in my dreams. If I could change someone, I would be the sunlight in your universe. You would make my love is really something good, baby. If I could, we change the world, baby. If I could, we change the world, baby. If I could. Change. Got to know something, the word. Obrigado.